Bem-vindos ao Debate. O nosso ponto de partida hoje é o texto Estratégias de Gestão em Trade de Alta Probabilidade. E a discussão que ele provoca é uma das mais fundamentais para qualquer operador de mercado, né? O que, no fim do dia, gera consistência. É uma estrutura de gestão rígida, quase matemática, que nos protege de nós mesmas. Ou é uma abordagem mais flexível, mais oportunista, que sabe a hora de acelerar e a hora de tirar o pé, baseada na qualidade do que o mercado apresenta? Eu vou defender o lado da estrutura, das regras claras e da disciplina que é baseada em números. E eu vou argumentar que a verdadeira habilidade, o que realmente maximiza os resultados, está na flexibilidade e na capacidade de adaptação da análise. Olha, para mim, para ter sucesso de verdade e de forma duradoura no trading, a gente precisa tirar o eu acho e a emoção da jogada. É simples. As melhores estratégias são as que criam uma barreira, sabe? Uma proteção contra os nossos piores impulsos. O texto descreve o que ele chama de quantidade de entradas, onde o seu objetivo diário não é financeiro, mas sim um número fixo de operações. Isso, na prática, é um freio de mão contra duas das maiores armadilhas: a euforia, que leva ao excesso de operações, e o desespero para recuperar uma perda. E tem outro ponto, a gestão por janelas de tempo, que te obriga a operar só em horários com probabilidade histórica maior. Pensa, por exemplo, na abertura do mercado de ações americano, ali entre 10h30 e 11h30 da manhã. A volatilidade ali é enorme. Se o modelo mostra que de cada 10 grandes movimentos do dia, 7 acontecem nessa janela, por que gastar energia e capital fora dela? Essa estrutura não é uma prisão, é o alicerce que protege seu capital e sua mente. No final das contas, a regra não é sobre limitar o potencial de ganho, é sobre garantir a sobrevivência. A prioridade é te manter no jogo para o dia seguinte. Eu vejo isso por um ângulo completamente diferente. Um sistema que se orgulha de ser rígido é, por natureza, frágil. O mercado financeiro é um ambiente vivo, sabe? Caótico, imprevisível. Achar que um conjunto de regras estáticas vai dar conta disso é, para mim, uma ilusão. A maestria não está em seguir a regra cegamente, mas em ter o discernimento de saber quando a regra não se aplica mais. O material que a gente está usando aponta para isso com a gestão por oportunidade. A ideia é simples e poderosa. Você varia o tamanho da sua posição dependendo da força da análise. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você coloca mais capital em risco quando todos os seus indicadores, todos os seus critérios gritam sim, e arrisca uma fração disso quando o cenário é só ok. Buscar velas maiores, como o texto sugere, apenas quando a probabilidade é confirmada por múltiplos fatores, isso não é indisciplina, é o exato oposto. É a aplicação de uma inteligência analítica sofisticada. O mercado não premia obediência, né? Ele premia adaptação. Um plano rígido é uma fotografia em um mundo que é um filme em constante movimento. Certo. Eu entendo o apelo dessa flexibilidade, mas ela é um caminho perigoso. O que você chama de análise sofisticada, eu chamo de uma porta aberta para a emoção. Na prática, como é que você diferencia no calor do momento uma convicção analítica de pura e simples ganância, de excesso de confiança? A estratégia de limitar a quantidade de entradas ataca o problema na raiz. Ela te impede de cometer os dois pecados capitais do trader: o overtrading depois de uma maré de sorte e o revenge trading. Sabe, aquela tentativa louca de recuperar uma perda com operações cada vez maiores e piores. É uma proteção mecânica, fria. E é por isso que funciona. Não, peraí. Olha, eu concordo 100% que Revenge Trader é destrutivo, nisso não há debate. A minha questão é se um limite arbitrário de 2, 3 entradas por dia é a ferramenta certa para combatê-lo, ou se ele acaba punindo a disciplina junto com a impulsividade. Pensa nesse cenário. Você fez suas 2 operações permitidas pela manhã, ambas pequenas, talvez um ganho, um 0-0. Às 2 da tarde, o mercado se alinha perfeitamente. Surge aquela oportunidade que você estuda há semanas, o trade do dia, com todos os sinais confirmados. O que o seu sistema rígido manda fazer? Ficar de fora. Exatamente. Ficar de fora.
A regra que deveria te proteger se torna o maior obstáculo para o seu desempenho. A disciplina real não está em parar de operar, mas em ter a paciência de esperar por aquele cenário das 2 da tarde e então ter a coragem de agir de forma decisiva. Um limite fixo pode te levar a forçar uma operação medíocre no início do dia só para cumprir a meta, sabe? E te deixar de mãos atadas quando a oportunidade de ouro realmente aparece. Mas esse trade do dia que você descreve, ele pode ser só uma miragem, uma construção da sua mente que está ansiosa por uma oportunidade, sofrendo ali do viés de confirmação. A estrutura quantitativa existe para nos salvar de nós mesmas nesses momentos. Isso me leva diretamente à sua desconfiança dos modelos. A gestão por janelas de tempo é o exemplo perfeito de como usar dados para criar uma vantagem. O material é explícito sobre isso. Menciona um indicador que calcula onde existem maiores chances de ocorrerem velas com multiplicadores altos acima de 10 vezes. Isso é extremamente poderoso. Poderoso, mas potencialmente enganoso. Como assim? Você está se posicionando onde a probabilidade de um movimento explosivo é historicamente maior. Você não está adivinhando, está concentrando sua energia analítica onde ela tem mais chance de ser recompensada. É como um pescador que sabe que os peixes grandes aparecem num determinado ponto do rio, numa determinada hora. Ele não vai ficar jogando a isca em qualquer lugar, né? É uma ótima analogia, mas e se um dia, naquele exato horário, uma fábrica rio acima despeja um produto químico e espanta todos os peixes? O pescador que só olha para o relógio e para o histórico vai ficar lá esperando em vão. Essa é a minha preocupação com a dependência excessiva de dados passados, sabe? O mercado não é um relógio suíço. Um tweet inesperado, um dado econômico fora da curva e aquela sua janela de tempo lucrativa se transforma numa armadilha de volatilidade. O modelo te dá uma falsa sensação de segurança, te incentivando a ignorar o que está acontecendo agora, na sua frente. Espera, mas aí você está partindo do pressuposto de que a estratégia é operar, sei lá, cegamente dentro da janela. E não é isso. A proposta é usar a janela como um filtro. Você só liga a máquina nesses momentos. E aí sim você aplica a sua análise do momento, seu tape reading, que é essa habilidade de interpretar o fluxo de ordens em tempo real, num campo de jogo onde a estatística já está do seu lado. É sobre empilhar as probabilidades a seu favor. Você não descarta a análise de fluxo, você a aplica onde ela tem o maior potencial. Ok, eu entendo a lógica de empilhar probabilidades. Mas e se a probabilidade mais importante não for a do relógio, mas sim a da qualidade do sinal que está na sua tela? Essa rigidez com o tempo ignora a qualidade do momento. E essa sua confiança toda em modelos estatísticos me leva a uma questão ainda mais fundamental. Como a gente decide quanto arriscar? Porque, para mim, é aqui que a sua abordagem mostra a maior fraqueza. Prossiga. A sua abordagem de limitar a quantidade de entradas leva, implicitamente, a um risco mais ou menos fixo por operação. Já a gestão por oportunidade que eu defendo diz com todas as letras que os valores das entradas variam para mais ou para menos, dependendo da força da análise. E é aqui que o joio se separa do trigo, sabe? É aqui que a habilidade de um trader realmente aparece. Para mim, é completamente ilógico e até ineficiente arriscar os mesmos, sei lá, R$100 numa configuração que mal preenche seus critérios e numa outra que é um livro-texto, perfeita, de altíssima probabilidade. E para mim, essa é a ideia mais perigosa de todas. Sério, a força da análise. Isso é um conceito escorregadio, perigosamente subjetivo. Sem critérios objetivos, como você mede essa força? Com um convictômetro? O risco de uma trader, num dia bom, se sentindo confiante, decidir que uma operação tem força máxima e apostar uma parte desproporcional do seu capital é gigantesco. Um único erro de julgamento, uma única grande perda, pode apagar semanas de ganhos. Mais seguro ou apenas menos eficiente? Você está deixando dinheiro na mesa. Eu prefiro deixar dinheiro na mesa a arriscar perder a minha cadeira.
Um risco fixo por operação é mais profissional, mais sustentável e, acima de tudo, protege a trader do seu pior inimigo, o seu próprio ego inflado. Ah, não, desculpa, mas eu não compro esse argumento. Você está tratando uma abordagem que exige habilidade e discernimento como se fosse, sei lá, um ato de pura impulsividade. O texto é claro. A variação depende da análise e do que os indicadores mostrarem. Isso implica um processo, um checklist, não é um sentimento. Imagina que um bom setup para você exige 5 condições. Um dia, aparece um com 3 dessas condições, você entra piqueiro. No outro dia, aparece um com as 5 condições perfeitamente alinhadas, mais um fator extra de confluência. É perfeitamente racional e disciplinado alocar mais capital a esse segundo cenário. Evitar isso por medo da subjetividade é abrir mão de uma das ferramentas mais potentes de otimização de resultado. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, não hesitada como uma doença. Olha, ao final da nossa conversa, fica claro para mim que a análise, por mais brilhante que seja, ela precisa de um container, de uma estrutura quantitativa para não transbordar e virar bagunça. Estratégias como limitar o número de operações ou definir janelas de tempo são essa estrutura. Elas criam um ambiente controlado, onde a habilidade pode de fato florescer, sem ser corrompida pelo medo ou pela ganância. No fim das contas, é isso que separa profissional do amador. A disciplina prevalece sobre o impulso. E já eu concluo que qualquer sistema rígido, não importa quão bem construído, está destinado a quebrar. O mercado é um sistema adaptativo complexo. Enfrentá-lo com um manual de regras fixas é como tentar represar um rio com uma cerca de madeira. A excelência vem da capacidade de discernir a nuance de cada cenário e adaptar sua abordagem e seu risco a ele. A gestão por oportunidade é o ápice disso. Trata o trading não como uma ciência exata, mas como uma arte. Uma arte que é praticada com uma disciplina imensa. O material que analisamos hoje nos mostra que não existe uma resposta fácil, né? A abordagem estruturada, com sua promessa de segurança, e a oportunista, com seu potencial de maximização, ambas têm lógicas muito fortes para a gestão de operações de alta probabilidade. Essa tensão entre a segurança das regras e o poder da flexibilidade talvez seja o desafio central de toda trader. Exato. E quem sabe a solução não seja uma escolha binária, mas sim uma integração. Uma estrutura que defina os limites do campo, mas que permita uma flexibilidade calculada dentro dele. É um quebra-cabeça complexo e o material que discutimos hoje certamente nos dá muitas peças para continuar a montá-lo.